Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e hoje a gente vai introduzir os nossos conteúdos do segundo bimestre, ok? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho da história da Química, como tudo começou e qual é a importância de cada um desses cientistas que fizeram parte da história da Química, ok? E para a gente iniciar a nossa aula, a gente vai ver quais são os objetivos de hoje. Beleza? Vamos lá, então? Primeiro objetivo, nós vamos contextualizar o desenvolvimento dos conhecimentos químicos na história da ciência, nós vamos entender as origens da alquimia e da própria química e, por fim, a gente vai resolver algumas atividades relacionadas ao assunto, ok? Então, para a gente iniciar, nós vamos ver como que a alquimia surgiu. Não é possível falar do surgimento da química sem nos referirmos à alquimia. Então, todas as vezes que a gente for trabalhar a história da química, a gente precisa relembrar qual foi os conceitos, quais foram as contribuições que a alquimia trouxe, né, para desenvolver essa ciência que a gente conhece como hoje química, ok? Então, as origens da alquimia e da própria química não tem um registro certo, pois não podemos afirmar com certeza qual foi o início de cada uma delas, ok? Além disso, assim como todo desenvolvimento, a transição de uma para a outra não ocorreu de imediato. Então, foi um longo processo, né, de contribuições da alquimia. Lógico que teve algumas que foi preciso retirar, né? Não continuamos a utilizar na parte da química, mas a gente vai perceber na aula de hoje que a alquimia, sim, tem muitos benefícios. Trouxeram muitos benefícios para que hoje a gente possa compreender melhor a história da química, ok? Então, no entanto, considera-se que a alquimia se manteve entre os anos de 300 a.C. a 1500 d.C. e se iniciou em Alexandria, cidade fundada em 331 a.C. por Alexandre, o Grande. Uma forma de pensamento muito antiga se desenvolveu nessa cidade. Foi uma arte egípcia chamada de quemeia, que é a raiz da palavra química. Então, essa palavra relaciona-se com mistérios, superstições, ocultismo e religião. Isso tudo se somou aos conhecimentos de diversos sábios, dando origem à alquimia. Então, a alquimia, a gente vai estar sempre vendo assuntos sobre mistérios, superstições, ocultismo e religião. Vai estar envolvido na história da alquimia, ok? Então, a alquimia se difundiu em diversas civilizações, como pelos chineses, hindus, egípcios, árabes e europeus. E entre os seus ideais intangíveis estavam principalmente a pedra filosofal. Os alquimistas acreditavam que seria possível transformar chumbo e qualquer outro metal em ouro, através da chamada transmutação, e que isso seria conseguido por meio de uma peça particular da matéria, chamada a pedra filosofal, né? Então, eles tinham esse objetivo através da experimentação, através de técnicas que eles desenvolveram, né, no laboratório, até mesmo instrumentos de laboratório, e as técnicas foram desenvolvidos através desse objetivo que eles queriam alcançar. Transformar não somente chumbo, como outros materiais simples em ouro, através da chamada transmutação. Então, esse é um dos principais objetivos que eles tinham, ideais que eram intangíveis, ok? Ou seja, não teria como eles alcançar. Essa crença dos alquimistas se baseava nas ideias do filósofo Aristóteles, que afirmou que a matéria era contínua, ou seja, não formada por átomos, como afirmavam corretamente os filósofos gregos Leucipo e Demócrito. E ele aprimorou a ideia dos 4 elementos de Empédocles. Então, a gente já trabalhou isso no bimestre passado, quando a gente trabalhou o nivelamento, a revisão dos conteúdos do 9º ano, e a gente viu que a ideia de Aristóteles dizia que toda a matéria era formada por 4 elementos: a água, a terra, o fogo e o ar. E ele associou a cada uma deles 2 qualidades opostas. Então, frio ou quente,
seco ou úmido. Então, como a gente pode observar aqui, a interação entre a água e o ar, a gente teria essa qualidade de úmido. Entre o ar e o fogo, a gente teria essa qualidade aqui quente. Entre o fogo e a terra, a gente teria a qualidade seco, e entre a terra e a água, a gente teria essa qualidade frio. Então, ele explicava a natureza da matéria através desses 4 elementos fundamentais, e a partir desses 4 elementos e a interação entre eles, ele explicaria, então, como que era a matéria e como era o comportamento da matéria, ok? Então, através dessas ideias, desses conceitos, os alquimistas então acreditavam que seria possível, sim, transformar metais simples em ouro. Baseando-se nisso, os alquimistas pensaram em como cada um desses elementos poderia transformar-se uns nos outros se fosse removida ou adicionada essa qualidade que possuíssem em comum. Essas ideias justificavam a tentativa de se obter ouro a partir da combinação de outros metais. E outro ideal que eles tinham era o elixir da longa vida. Então, os alquimistas almejavam extrair o maior dos desejos do ser humano, a vida eterna. Procuravam um elixir da longa vida que permitiria a imortalidade. Então, esses são os principais ideais, ou ideias, ou crenças que os alquimistas desejavam alcançar através das suas práticas através das práticas no laboratório, através dos seus experimentos, através dos seus ideais. Então, eles queriam 2 coisas: ouro, obter ouro a partir da combinação de outros metais, e o elixir da longa vida. Ou seja, eles queriam ficar ricos e não queriam envelhecer, ok? Apesar desse lado ritualístico e de nunca ter alcançado seus objetivos, então, eles tinham esses rituais, tinham esses objetivos, mas eles não alcançaram. Os alquimistas foram os pioneiros no desenvolvimento de técnicas de laboratório. Então, aqui nós temos a primeira contribuição desses alquimistas para a química, né? Para essa ciência chamada química, técnicas de laboratório, como principalmente a destilação e a sublimação, que são usadas até hoje pelos químicos, ok? E aí nós temos, a partir desse momento, o médico Paracelso entra na história. Apesar de ainda estar ligado à alquimia, ele desenvolveu a iatroquímica, em que a principal finalidade era a preparação de medicamentos apropriados para combater as doenças por meio de fontes de minerais. Para ele, o corpo era um conjunto de substâncias químicas que interagiam harmonicamente e que, se a pessoa estivesse doente, isso significaria que havia uma alteração dessa composição química, que podia ser eliminada por meio de produtos químicos. Então, aqui nós temos já o início, né, de alguém, né, de um cientista, no caso aqui Paracelso, médico. Ele começa então a aparecer com outras ideias sobre o que seria a química, o que seria então essa ciência, ok? Praticada por diversos povos antigos, a alquimia está associada a conhecimentos da medicina, metalurgia, astrologia, física e química. Então, está associada a essas disciplinas, ok? Ou essas ciências. Muitas das civilizações que a praticavam criaram código e símbolos secretos alquímicos. Então, aqui os alquimistas, eles contribuíram para o desenvolvimento de diversas técnicas, embora não explicasse como os fenômenos ocorriam. Até hoje, ele possui um papel importante, sendo considerada fundamental para o desenvolvimento das ciências, sobretudo da química. Então, apesar das suas crenças, a alquimia, né, a história da alquimia, os alquimistas trouxeram bastante contribuições, ok? E os trabalhos dos filósofos, nós temos aqui Francis Bacon e René Descartes. O pensamento científico começou a se desenvolver ainda mais. Então, a partir deles dois, o desenvolvimento científico começou a se desenvolver, e esse conhecimento
esse desenvolvimento, ele se baseava na experimentação e no uso lógico da matemática, ok? Então, antes, para que o conhecimento fosse aceito como válido, bastava atender às normas da filosofia. A experiência estava fora de questão. Então, até meados dos alquimistas, né, até toda essa história da alquimia, ela foi baseada, então, em ideias filosóficas. A partir desse momento, a experiência, né, o método científico, a parte experimental, ela precisa atuar para que o desenvolvimento do pensamento científico fosse concretizado, ok? Temos também Nicolau Copérnico, ele causou uma tremenda revolução quando propôs que o Sol e não a Terra era o centro do universo. Tivemos também outros, o Giordano, Galileu Galilei, Jones, contribuíram muito para separar a astrologia da astronomia e a alquimia da química. Então, a partir desse momento, o método científico para o desenvolvimento da ciência, como os conhecimentos específicos da química, começam a se consolidar. Dois cientistas foram marcantes na transição para a química como ciência, Robert Boyle e Antoine Lavoisier. Então, aqui a gente tem o Robert Boyle. Ele foi chamado por alguns de pai da química. Ele foi responsabilizado por transformar a alquimia em química, pois ele introduziu um método científico. Então, ele assumiu uma postura totalmente diferente dos alquimistas de seus dias, pois ele publicava abertamente todos os detalhes do seu trabalho. Então, anteriormente, a ciência, a alquimia, era secreto, né? Então, não era divulgado os processos que eles realizavam. A partir desse cientista, tem-se a publicação abertamente dos detalhes, né, dos seus experimentos, dos métodos que era utilizado. E ele defendia o uso de experiência para comprovar os fatos e não aceitava hipóteses só porque eram consagradas, sendo que a ciência se distanciava da religião. Então, o seu conceito sobre pesquisas científicas foi descrito no seu livro O Químico Cético. Então, a partir daqui, a gente tem a consolidação dita da ciência que a gente conhece hoje como química, ok? E aí, Lavoisier, ele foi considerado fundador da química moderna, pois os seus estudos foram marcados por grande precisão, não só qualitativamente, mas também quantitativa. Ele já tinha aqui a utilização das balanças, realizando pesagens e medições cuidadosas, tinha notável precisão e planejamento. Tudo isso fez com que conseguisse explicar fatos que outros cientistas não conseguiam. E a gente vai ver posteriormente que aí vai ter a lei de Lavoisier sobre a conservação das massas, a parte de reações químicas, onde ele afirma que a massa dos reagentes precisa ser igual à massa do produto, ok? Lavoisier derrubou, então, algumas teorias, principalmente a teoria do flogístico. Descobriu o oxigênio, explicou a combustão, que é aquela reação química que libera calor, criou a lei da conservação das massas, lançou o Tratado Elementar da Química, no qual forneceu uma nomenclatura moderna para 33 elementos químicos. Bom, desse ponto em diante, a química já era considerada uma ciência bem fundamentada, logo retornou a ideia de que tudo seria composto por átomos, havendo uma evolução no modelo atômico e um conhecimento ainda maior da natureza da matéria. Vários elementos foram sendo descobertos, além de suas propriedades químicas e físicas. Outro aspecto interessante das descobertas da química, relaciona essa ciência com a alquimia, foi a descoberta da radioatividade. Então, durante muitos séculos, os alquimistas trabalhavam arduamente para transformar chumbo em ouro e hoje sabemos que o urânio, um elemento radioativo, emite radiações naturalmente e se transforma em chumbo. O desenvolvimento da química como ciência continua só aumentando ao longo dos anos, se considerarmos que o marco para o surgimento da química como ciência experimentalmente se deu com os trabalhos de Lavoisier. Bom, pessoal, por hoje é só. Hoje a gente deu uma introdução da história da química. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!